Por séculos, a humanidade buscou a resposta para uma pergunta que parece simples, mas que sempre esteve envolta em mistério: onde Deus habita? As tradições espirituais responderam com fé, a filosofia com metáforas. Mas agora, a ciência começa a revelar algo surpreendente. Eu passei grande parte da minha vida estudando o funcionamento da mente humana e posso afirmar com convicção: há um lugar no cérebro onde o sagrado se manifesta de forma mensurável. O que antes era chamado de alma, presença divina ou iluminação, hoje começa a ser compreendido como uma função neural específica, uma sinfonia complexa entre emoção, percepção e consciência. A neurociência moderna tem explorado esse território com coragem e reverência, e o que encontramos é fascinante. O cérebro, essa estrutura de bilhões de neurônios, parece ter circuitos dedicados à experiência espiritual. Não é apenas uma metáfora, é um fato observável em exames de neuroimagem, em medições de ondas cerebrais e em estudos longitudinais. Quando uma pessoa entra em estados profundos de oração, meditação ou contemplação, áreas específicas do cérebro se acendem como se estivessem respondendo a uma presença. E o mais impressionante é que essas mesmas regiões estão associadas à empatia, à compaixão e ao sentimento de unidade. Isso significa que o cérebro humano é biologicamente programado para perceber o divino. Ele é um templo vivo, e dentro dele habita algo que transcende a biologia. Eu gosto de pensar que Deus habita na interseção entre a mente e o mistério, no espaço onde o pensamento se dissolve e a percepção se expande. Os cientistas chamam essa região de rede parietal posterior, uma zona responsável por construir o senso de separação entre o eu e o mundo. Durante estados de transcendência, essa região reduz sua atividade, e o resultado é extraordinário. A pessoa deixa de sentir os limites do próprio corpo e passa a experimentar uma sensação profunda de unidade com tudo o que existe. É o cérebro desativando a ilusão da separação e permitindo que a consciência se reconheça como parte do todo. Esse fenômeno foi observado em monges tibetanos, freiras cristãs, meditadores seculares e até em pessoas que viveram experiências de quase morte. O padrão é o mesmo. O cérebro entra em coerência, a percepção do tempo desaparece e a pessoa relata sentir uma presença indescritível, uma força amorosa, um campo de luz que preenche tudo. E o mais intrigante é que, independentemente da cultura, da religião ou do nome dado a essa presença, a descrição é sempre semelhante. É como se todos acessassem o mesmo campo de consciência universal, cada um com uma linguagem diferente. A ciência ainda não consegue definir o que é essa presença, mas consegue medir os efeitos dela. E esses efeitos são transformadores. Pessoas que vivenciam regularmente estados de conexão profunda mostram níveis mais baixos de ansiedade, maior resiliência emocional e uma capacidade ampliada de empatia. Isso não é coincidência, é biologia espiritual. O cérebro, quando em contato com o sagrado, se cura, ele se reorganiza, cria novos caminhos neurais e, literalmente, se torna mais saudável. As ondas cerebrais se tornam harmônicas, os batimentos cardíacos se sincronizam e o corpo inteiro entra em um estado de coerência. Isso é o que eu chamo de assinatura divina na neurofisiologia. A experiência de Deus não é um produto da imaginação, é uma ativação neural real. O que muda é o nível de consciência com que a percebemos. Algumas pessoas experimentam isso de forma espontânea, outras através da fé, da arte, da natureza ou do amor. O cérebro é apenas o palco. O que se manifesta ali é algo que transcende a biologia. E é aqui que a ciência se curva diante do mistério. Porque, por mais que consigamos identificar onde o sagrado se manifesta, não podemos explicar completamente o que ele... A pergunta sobre onde Deus habita no cérebro é também a pergunta sobre quem somos. E quanto mais avançamos nessa investigação, mais percebemos que talvez Deus não esteja apenas em uma região do cérebro, mas em todas as conexões que o amor é capaz de criar. Nos últimos anos, os avanços na neurociência tornaram possível observar o cérebro humano em tempo real, enquanto ele experimenta estados de meditação, oração, profunda ou êxtase espiritual. O que esses estudos revelam é extraordinário.
Há um tipo de harmonia que surge entre regiões cerebrais que normalmente funcionam de forma independente. A amígdala, responsável por respostas emocionais intensas, reduz sua atividade, diminuindo o medo e a ansiedade. O córtex pré-frontal, sede da consciência e da autorregulação, assume o controle, promovendo clareza, calma e discernimento. Ao mesmo tempo, o tálamo, a ponte entre os sentidos e a mente, atua como um filtro sagrado, reduzindo o ruído sensorial e permitindo que a percepção interior se amplifique. Essa sincronia cria um estado de coerência neural, uma espécie de dança bioelétrica, onde razão e emoção se unem em perfeita harmonia. É nesse instante que o indivíduo relata sentir algo que transcende a mente comum. Um silêncio vivo, uma paz sem causa, uma presença que não se explica, mas se reconhece. Eu chamo esse estado de ressonância divina. Ele é a tradução biológica da experiência de Deus. É o momento em que o cérebro deixa de buscar e começa a perceber. O mais impressionante é que essa ressonância pode ser cultivada. Ela não é um privilégio de monges ou santos, mas uma habilidade humana universal. Quando treinamos nossa atenção e direcionamos nossa intenção para o sagrado, o cérebro literalmente se reorganiza. Essa reorganização é chamada de neuroplasticidade espiritual. Trata-se da capacidade do cérebro de criar novos circuitos a partir de experiências de transcendência. Cada vez que você medita, ora ou contempla algo que desperta reverência, você está fortalecendo conexões neurais entre o córtex pré-frontal, o sistema límbico e o corpo caloso, a ponte que conecta os hemisférios cerebrais. É como se a luz da consciência começasse a iluminar as zonas mais escuras da mente, dissolvendo o medo e despertando uma percepção mais ampla da vida. A neuroplasticidade espiritual explica por que pessoas profundamente conectadas ao divino desenvolvem uma serenidade quase inabalável. Elas não estão negando a dor ou a realidade. Elas estão operando em outro padrão neural, onde o sofrimento não domina o pensamento, mas o transforma em sabedoria. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que, após 8 semanas de prática meditativa ou de oração contemplativa, o cérebro já começa a apresentar mudanças físicas. Há aumento na espessura do córtex pré-frontal, fortalecimento do hipocampo, responsável pela memória e aprendizado, e redução da atividade da amígdala. Isso significa que o cérebro se torna mais estável emocionalmente, mais lúcido e mais compassivo. Ou seja, quanto mais você se aproxima de Deus, mais equilibrado e inteligente o seu cérebro se torna. É por isso que espiritualidade e ciência não se opõem, elas se completam. A espiritualidade fornece o propósito e o significado. A ciência revela o mecanismo e a estrutura. Juntas, elas formam a ponte entre o visível e o invisível. O ponto de contato entre o cérebro e o divino é o campo da atenção plena. Quando a atenção está dispersa, o sagrado não pode ser percebido, mas quando ela se concentra, o cérebro entra em sintonia com frequências mais elevadas de consciência. É por isso que quando você se recolhe em silêncio e observa a própria respiração, algo começa a mudar dentro de você. As ondas cerebrais que antes vibravam em ritmo acelerado começam a desacelerar. As ondas beta, associadas à agitação mental, cedem espaço às ondas alfa e teta, ligadas à criatividade, intuição e presença. É nesse estado que o campo neural se abre para algo maior. Eu costumo dizer que a fé é uma forma de foco, e o foco, quando sustentado com amor e intenção, é a linguagem que o cérebro usa para dialogar com Deus. Não há separação entre ciência e espiritualidade nesse ponto. Há apenas integração. O cérebro não cria Deus, ele apenas aprende a perceber, Assim como uma antena não cria o sinal, mas o capta. O cérebro humano é uma antena biológica sintonizada para o mistério. E quanto mais você silencia o ruído interior, mais nítido o sinal se torna. Essa descoberta muda tudo o que pensávamos sobre fé. Deus não está fora esperando ser encontrado. Ele está dentro esperando ser percebido. E essa percepção não é uma crença, é uma experiência direta. O cérebro em ressonância com o divino não apenas entende o amor, ele o encarna. E é nesse ponto que a ciência se curva diante do inexplicável, reconhecendo que há algo
maior que o próprio pensamento. Há algo profundamente transformador que acontece quando o cérebro humano começa a perceber o divino. Eu vi isso em inúmeras pesquisas e também em pessoas reais de diferentes culturas e crenças. Quando alguém entra em contato genuíno com essa presença, uma reconfiguração emocional acontece. A mente que antes vivia em guerra consigo mesma começa a se acalmar. O sistema límbico, que reage ao medo e à dor, perde força, e o córtex pré-frontal, responsável pela empatia, pelo raciocínio e pela tomada de decisões conscientes, assume o controle. Essa mudança não é simbólica, é mensurável. Ela muda a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos. O contato com o divino cura porque reintegra as partes fragmentadas da mente. Nós somos compostos de inúmeras vozes internas: o medo, a dúvida, o desejo, o ego, a culpa, a pressa. Cada uma dessas vozes compete por espaço dentro do cérebro. Mas quando a experiência espiritual acontece, algo a silencia. Não por repressão, mas por integração. O cérebro atinge um ponto de coerência, em que todas as forças internas começam a trabalhar juntas. É como se o caos interior finalmente encontrasse um centro de gravidade, e esse centro é a presença do sagrado. Quando essa coerência acontece, as pessoas relatam sensações de leveza, paz e clareza. Elas dizem frases como: "Parece que eu voltei para casa. É como se o medo tivesse perdido o sentido. Eu percebi que sempre estive sendo guiado." Essas descrições não são metáforas poéticas. São traduções humanas de um estado neurofisiológico real. O cérebro, em coerência divina, entra em um fluxo onde os neurotransmissores da calma, serotonina, ocitocina e dopamina, trabalham juntos, criando um sentimento profundo de segurança existencial. A neurociência moderna chama isso de estado de integração funcional. As tradições espirituais chamam de iluminação, despertar ou comunhão. O nome é irrelevante. O que importa é o efeito. O ser humano deixa de reagir e começa a responder à vida com consciência. Ele deixa de viver em defesa e passa a viver em expressão. O trauma emocional, que antes era um circuito repetitivo de dor no cérebro, começa a se desfazer. A lembrança continua lá, mas perde a carga emocional destrutiva. Isso acontece porque a experiência do divino ativa regiões do cérebro associadas à aceitação e à autocompaixão. Quando você se conecta com algo maior, o julgamento que mantinha as feridas vivas começa a se dissolver. A dor é vista sob outra luz, e o cérebro cria novas conexões onde antes havia apenas resistência. É a cura pelo entendimento. E não é um entendimento intelectual, é um reconhecimento profundo, silencioso que vem de dentro. É como se cada célula do corpo dissesse: "Está tudo bem agora." Essa percepção muda a forma como vivemos. Eu tenho observado em inúmeros estudos que pessoas que experimentam regularmente estados de conexão espiritual desenvolvem uma nova arquitetura emocional. Elas se tornam mais pacientes, mais gentis, mais resilientes. Elas não perdem a capacidade de sentir dor, mas aprendem a não se identificar com ela. A ciência chama isso de regulação emocional avançada. A fé chama de entrega. E é exatamente essa entrega que reprograma o cérebro. Quando você confia, o sistema nervoso se acalma, a amígdala reduz a vigilância, o coração desacelera e o corpo começa a regenerar. Isso explica porque pessoas que cultivam espiritualidade ativa têm níveis mais baixos de inflamação, menos doenças cardíacas e um sistema imunológico mais equilibrado. O corpo responde ao estado da mente e a mente responde à qualidade da conexão que ela mantém com o divino. Quanto mais profunda a conexão, mais equilibrada a biologia. É uma via de mão dupla. A fé fortalece o cérebro e o cérebro fortalecido sustenta a fé. Essa simbiose cria um círculo virtuoso que transforma não apenas a saúde mental, mas toda a experiência humana. E aqui está um ponto crucial. O contato com Deus não é uma fuga da realidade. É um mergulho mais profundo nela. A verdadeira espiritualidade não afasta o indivíduo do mundo. Ela o torna mais presente, mais sensível e mais consciente. O cérebro, em estado de comunhão divina, se torna mais capaz de sentir empatia, de compreender o outro, de perdoar e de criar vínculos autênticos. A presença do sagrado
expande o campo da consciência e, consequentemente, amplia o amor. É isso que explica por que pessoas espiritualmente desenvolvidas irradiam paz. Elas vibram em uma frequência neural diferente. E o mais extraordinário é que essa frequência pode ser medida. Estudos de eletroencefalografia mostram que durante estados de oração ou meditação profunda, as ondas cerebrais entram em um padrão chamado coerência cardíaca, em que o coração e o cérebro se sincronizam. Essa sincronia é literalmente o som da paz. É a música silenciosa do divino tocando dentro da biologia humana. Quando isso acontece, a percepção de separação desaparece e surge um sentimento de unidade. Nesse estado, você não apenas acredita em Deus, você o percebe. Não como uma figura distante, mas como uma presença que pulsa em cada célula, em cada pensamento e em cada respiração. É aqui que a ciência e a espiritualidade se tornam inseparáveis. O cérebro não inventa Deus, ele o reconhece. Quando começamos a compreender que o cérebro humano é capaz de perceber o divino, surge uma consequência ainda mais profunda. A experiência de Deus não transforma apenas o indivíduo, ela altera o campo coletivo. Eu tenho visto isso se repetir em inúmeros contextos. Quando uma mente entra em estado de coerência, ela influencia outras mentes ao redor. O coração humano emite um campo eletromagnético que pode ser medido a metros de distância do corpo. Esse campo se ajusta conforme o estado emocional da pessoa. Quando alguém está em medo, ansiedade ou raiva, o campo se torna caótico, desorganizado. Mas quando a mente entra em ressonância com o sagrado, o campo se harmoniza, e essa harmonia é contagiosa. É como se o cérebro, ao perceber Deus, se tornasse um transmissor de equilíbrio. Essa descoberta é fascinante, porque explica por que ambientes onde há pessoas espiritualmente centradas parecem mais leves, mais tranquilos, mais inspiradores. A ciência chama isso de coerência social. As tradições chamam de presença divina compartilhada. Não importa o nome, o que importa é o efeito. Quando um grupo de pessoas medita, ora ou se conecta à mesma intenção elevada, o campo coletivo entra em sincronia. As ondas cerebrais se alinham, os batimentos cardíacos se estabilizam e até o sistema imunológico tende a melhorar. O corpo humano, em seu nível mais sutil, é um instrumento de ressonância. Isso significa que, ao despertar, espiritualmente você não apenas muda a si mesmo, mas começa a influenciar o ambiente à sua volta. Seu silêncio se torna um remédio, sua calma se torna uma força curativa, seu olhar se torna um espelho que desperta o melhor nos outros. É nesse ponto que a ciência começa a se aproximar do que os antigos mestres espirituais sempre disseram. Estamos todos interligados. O que acontece em um cérebro reverbera em todos os outros. Quando uma pessoa perdoa, ama, ora ou medita, ela não está apenas gerando uma mudança interior, ela está emitindo uma frequência que reorganiza o campo coletivo. Eu gosto de dizer que a mente em comunhão com o divino se torna um canal de transmissão da consciência universal. E quanto mais cérebros entram nesse estado, mais forte se torna o campo planetário de coerência. Essa ideia pode parecer mística, mas já está sendo investigada em centros de pesquisa sérios. Experimentos realizados em grandes cidades mostraram que durante períodos de meditação coletiva, a taxa de criminalidade e violência diminui. Não por acaso, mas por ressonância. O cérebro humano é sensível ao campo emocional coletivo. Ele capta vibrações sutis e responde a elas ajustando a própria química interna. Isso significa que cada pensamento, cada emoção e cada intenção são sementes que você lança no campo da consciência compartilhada. Se você cultiva medo, reforça o caos. Se cultiva amor, reforça a ordem. E se cultiva conexão com o divino, reforça a harmonia. Essa responsabilidade é imensa, mas também libertadora. Porque prova que a transformação do mundo começa dentro de cada mente. Eu acredito que esse é o verdadeiro sentido da frase "O reino de Deus está dentro de vós". Não é uma metáfora teológica, é uma descrição neuroespiritual. O reino é o estado de coerência divina. Quando você entra nele, sua mente se alinha à fonte criadora e passa a irradiar essa energia para tudo o que toca. E quanto mais pessoas despertam para essa realidade, mais o campo coletivo se eleva.
Isso explica por que movimentos baseados na compaixão e na paz conseguem inspirar mudanças tão amplas. Não é apenas o conteúdo das ideias, é a frequência da consciência que a sustenta. Quando alguém fala a partir de um estado de amor genuíno, o cérebro de quem ouve reage. A oxitocina aumenta, a amígdala relaxa, o sistema nervoso se regula, é o poder da presença em ação. Eu costumo dizer que Deus habita nos espaços entre as palavras, nos silêncios que emanam serenidade. O cérebro é apenas o tradutor dessa presença. Ele traduz em sensações o que a alma percebe como eternidade. E quanto mais você se conecta com essa presença, mais a linguagem da vida muda. O ruído da mente vai se tornando mais silencioso, a pressa se transforma em atenção e o vazio em sentido. É nesse estado que o ser humano redescobre sua vocação original, ser um espelho do divino. A ciência, ao investigar esse fenômeno, tem provado algo que as tradições espirituais já sabiam intuitivamente: a consciência é contagiosa, o bem é contagioso, a paz é contagiosa. E se o mal parece mais visível no mundo, é apenas porque a consciência coletiva ainda está aprendendo a reconhecer seu próprio poder de criar harmonia. Quando você desperta para o sagrado dentro de si, o seu cérebro deixa de ser apenas um órgão biológico e se torna um instrumento de criação. Você deixa de reagir à vida e passa a co-criar com ela. Essa é a verdadeira função da mente iluminada: participar conscientemente do ato divino de gerar realidade. A grande descoberta da neurociência espiritual não é apenas que o cérebro é capaz de perceber Deus, mas que essa percepção pode ser treinada. O divino não se manifesta por acaso. Ele responde à direção da nossa atenção. Tudo o que você foca, expande. Essa é uma lei neurológica e também espiritual. O cérebro é uma máquina de adaptação e ele se reorganiza de acordo com aquilo que você repete. Se você repete medo, cria mais conexões com o medo. Se repete culpa, fortalece os circuitos da culpa. Mas se repete silêncio, presença, gratidão e contemplação, ele começa a esculpir caminhos para o sagrado. É nesse ponto que o espiritual se torna científico. O que os antigos chamavam de oração constante, hoje chamamos de neuroplasticidade espiritual. Cada pensamento é um estímulo elétrico, cada emoção é um sinal químico e o conjunto deles molda o cérebro. Quando você dirige intencionalmente seus pensamentos a algo elevado, o cérebro entende que aquilo é importante e começa a criar redes para sustentar essa experiência. A fé, portanto, é também um treino de atenção. E a atenção é o idioma que o cérebro entende. Se você dedica alguns minutos do dia para cultivar um estado de presença e conexão, o cérebro responde com harmonia. O cortisol diminui, a dopamina e a serotonina se equilibram e o sistema nervoso entra em modo de reparação. Você sente paz porque o corpo está em equilíbrio. Você sente luz porque o cérebro está em coerência. A prática é simples, mas profunda. Comece observando a respiração. Não é apenas um exercício físico, é uma forma de sintonizar o corpo com o agora. O ar que entra é o presente que a vida te dá. O ar que sai é o que você entrega de volta. Entre esses dois movimentos, há o espaço onde o divino habita. É nesse espaço silencioso que a mente começa a se expandir. A respiração consciente aciona um nervo vago que conecta o cérebro ao coração, e essa comunicação é o primeiro passo da coerência divina. Quando o cérebro e o coração entram em sincronia, você sente uma presença que não vem de fora, mas emerge de dentro. Esse estado pode ser cultivado com a prática diária de silêncio, meditação ou contemplação ativa. A meditação, nesse contexto, não é esvaziar a mente, mas direcionar a atenção para o que realmente importa. O cérebro não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Quando você o treina para observar, ele para de reagir. Quando você o treina para sentir, ele para de julgar. E nesse espaço de não julgamento, a consciência desperta. Eu vi isso acontecer em monges, em executivos, em pessoas que nunca tinham orado antes. Todas relataram a mesma sensação, um alívio profundo, como se algo dentro delas finalmente tivesse parado de lutar. Esse é o efeito da coerência neural.
Quando o cérebro entra em ressonância com o campo da presença, ele deixa de operar no modo de sobrevivência e passa a operar no modo de criação. Ele não está mais fugindo do medo, mas expandindo o amor. Esse é o ponto onde a fé se torna fisiologia. O treinamento espiritual começa com pequenas decisões. Desligar o ruído externo por alguns minutos. Escolher o silêncio ao invés da reação. Agradecer antes de reclamar. Respirar antes de responder. Cada ato consciente é uma reprogramação neural. E cada reprogramação aproxima você do estado de percepção divina. Porque Deus não habita no excesso, mas na quietude. O cérebro em silêncio é como um lago calmo, e é nesse espelho que o sagrado se reflete. A maioria das pessoas vive em estado de turbulência mental, e por isso não percebe a presença divina. Não é que Deus esteja ausente, é que o ruído da mente encobre o som da sua voz. Mas quando você aprende a silenciar, descobre que a presença sempre esteve ali. A prática da contemplação é a chave. Contemplar é observar sem desejar. É ver o mundo não como um meio, mas como um milagre. Quando você contempla o nascer do sol, o sorriso de alguém, o som do vento, o cérebro ativa os mesmos centros neurais da oração. É a mesma química da reverência. E quanto mais você contempla, mais fácil se torna permanecer em estado de gratidão. Gratidão é o antídoto neurológico do vazio. Ela reorganiza o cérebro, desativa os centros de insatisfação e ativa os circuitos de contentamento. É impossível sentir gratidão e sofrimento ao mesmo tempo, porque o cérebro não consegue sustentar dois estados opostos. E quando você cultiva gratidão, você naturalmente se aproxima de Deus, porque a gratidão é a vibração mais próxima do amor divino. Ela é a lembrança de que nada te falta. Esse treinamento não precisa ser místico. Ele pode ser prático, cotidiano. Quando acordar, respire e diga mentalmente: estou vivo, e isso é um milagre. Quando algo der errado, feche os olhos e diga: há algo que posso aprender aqui. Quando sentir medo, coloque a mão sobre o coração e respire até o ritmo do seu corpo desacelerar. Isso é ciência aplicada ao espírito. O cérebro responde à intenção, e a intenção é a semente da transformação. Chegando a este ponto, talvez você já tenha percebido que a grande descoberta não é apenas científica, é existencial. O verdadeiro milagre não está apenas em saber onde Deus habita no cérebro humano, mas em compreender que Ele habita em toda experiência de consciência que nasce do amor, da presença e da entrega. O cérebro é apenas o portal, a experiência é a passagem, e a consciência é o templo. O divino não é um ponto fixo dentro do crânio, mas uma vibração que preenche todo o sistema quando você desperta para a vida em sua totalidade. Os cientistas medem os impulsos elétricos, as sinapses, as descargas químicas, mas o que eles estão realmente observando é o reflexo daquilo que as tradições chamaram de espírito. E esse espírito não é uma força distante. Ele é a energia que anima cada pensamento, cada respiração e cada gesto de amor. Quando o cérebro percebe Deus, ele se reorganiza. Quando o coração o sente, ele se expande. Quando a consciência o reconhece, ela se transforma. E é essa tríade, mente, coração e consciência, que cria o estado de plenitude que chamamos de iluminação. Eu acredito que essa é a verdadeira missão da ciência. Não substituir a fé, mas ajudá-la a se compreender. Porque a fé, quando se torna consciente, é o poder mais elevado da mente humana. Quando você entende que o cérebro pode ser treinado para perceber Deus, a vida muda de perspectiva. Tudo o que antes era problema se torna oportunidade de percepção. Cada desafio é um convite para voltar ao centro. Cada dor é uma chance de escutar o silêncio por trás dos ruídos da mente. A neurociência prova que o sofrimento não é causado apenas pelos acontecimentos, mas pela forma como o cérebro os interpreta. E o cérebro interpretado pela fé vê o mundo com outros olhos, ele percebe propósito onde antes via caos, ele encontra sentido onde antes via perda, ele vê beleza onde antes só havia pressa, e é assim que o divino se manifesta. Não com milagres grandiosos, mas com pequenas revelações diárias. Deus habita no instante em que você se torna consciente do agora. Ele está na pausa entre uma respiração e outra, no espaço entre um pensamento e o próximo,
na quietude que existe por trás de cada som. E quanto mais você se aproxima dessa quietude, mais o seu cérebro aprende a permanecer nela. É um processo de reeducação espiritual e neural. É a fusão entre ciência e consciência. Eu quero que você entenda que essa conexão não é exclusiva de mestres, monges ou santos. Ela é o destino natural de cada ser humano. O cérebro foi desenhado para reconhecer Deus, porque a consciência que o habita veio da mesma fonte. Você não está separado do divino, está apenas distraído. E quando a distração cessa, a lembrança retorna. A lembrança de que você e o universo são feitos da mesma energia, sustentados pela mesma inteligência e movidos pelo mesmo amor. Quando essa lembrança desperta, o medo perde força, o vazio se dissolve e o coração se abre. O amor deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma forma de ver. A gratidão se torna a resposta automática da mente desperta. E o silêncio passa a ser o lugar onde você mais quer estar, porque é nele que o sagrado fala. A partir de agora, toda vez que você fechar os olhos, respire profundamente e perceba que há algo observando a própria respiração. Essa consciência silenciosa que observa é o ponto onde Deus habita. Ela é o centro do seu ser, e quanto mais você reconhece essa presença, mais o seu cérebro se reorganiza ao redor dela. Esse é o verdadeiro templo. Ele não está em pedras nem em catedrais, está dentro de você. Está no lugar onde a ciência encontra a fé e a fé se torna ciência viva. É o mesmo ponto onde o amor cura, a sabedoria surge e a paz se torna permanente. Essa é a descoberta mais extraordinária da neurociência espiritual. A prova de que o divino não é uma crença. É uma função natural da consciência humana desperta. E agora que você sabe disso, o que vai fazer com essa verdade? Eu te convido a não deixar apenas como uma ideia bonita, mas a transformar ela em prática viva. Tire alguns minutos todos os dias para se conectar com essa presença dentro de você. Observe o silêncio, respire conscientemente, olhe para a vida com reverência. O seu cérebro será o primeiro a agradecer. A sua mente encontrará ordem, o seu coração encontrará descanso. E a sua alma lembrará que sempre esteve em casa. Se este conteúdo tocou o seu coração, se te fez pensar, sentir ou lembrar de quem você realmente é, eu quero te agradecer por ter chegado até aqui. E quero te fazer um convite. Se esse áudio te trouxe clareza, paz ou inspiração, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda a manter viva essa corrente de consciência, para que mais pessoas possam ouvir mensagens como esta e reencontrar o que nunca estiveram realmente perdidas: a própria presença divina dentro de si. Ative o sininho para receber nossas próximas reflexões e continue essa jornada conosco. Todos os dias há um novo conteúdo, uma nova visão e uma nova oportunidade de expansão. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que o sagrado vive dentro dele. Às vezes, uma simples palavra pode acender uma luz no meio da escuridão. E se você já faz parte dessa comunidade, saiba que cada vez que você ouve, reflete e aplica, você está ajudando a expandir a consciência do mundo. Que a paz que você sentiu agora se estenda a todos os seus dias, e que o Deus que habita no seu cérebro e no seu coração te acompanhe em cada pensamento, em cada escolha e em cada respiração.